Queridos, hoje nós queremos continuar essa série que começamos desde o último Partir do Pão. Quem esteve aqui sabe. E vamos ainda prosseguir falando na mesa da comunhão, parte 5, amém? Na mesa da comunhão. Não chegamos ainda na última mensagem da série, que será na mesa das bodas do Cordeiro, né? Será a última mensagem que vai fechar esta série, mas não chegamos ainda. Isso porque estamos tratando aqui de 1 Coríntios capítulo 11. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler aqui uma porção, capítulo 11 de 1 Coríntios. Nós vamos ler então a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Diga amém. Queridos, que maravilha, né? Essa mesa aqui do Partir do Pão, representada por esses elementos, uma mesa muito bonita. Ela, no que tange aos seus elementos significativos, ou que ela significa, essa mesa se encontra no centro do plano de Deus. Ou seja, nós temos visto e falado aqui abundantemente nas últimas reuniões que essa mesa não terá nenhum sentido se nós não olharmos a mesa a partir do supremo propósito de Deus. Deus tem um propósito eterno e Deus há de cumprir com o seu propósito eternamente. Os irmãos creem nisso? Que Deus há de cumprir com o seu propósito? Há um texto muito bonito da Escritura, eu gosto bastante. São duas parábolas que Jesus contou. Está no Evangelho de Lucas. E ele contou dentro de um contexto em que ele convidava os seus discípulos a seguirem-no. Então ele falou: olha, vem e segue-me, falando sobre o discipulado. E aí Jesus então conta duas parábolas, que é a parábola do rei que saiu à guerra com um contingente de soldados, e de um homem, a segunda parábola, que resolveu construir uma torre. Jesus então adverte os discípulos dizendo: qual é o homem que, ao se propor a construir uma torre,
não se assenta primeiro, faz os cálculos para saber se tem os recursos necessários para levar a cabo aquela empreitada, né? Para não acontecer que, começando a obra pare pela metade por falta de recurso, e todos que passarem por ali venham a dizer e a zombar dele, dizendo: começou a obra e não terminou. Então imagine só, a pessoa começou uma obra, o dinheiro não deu, o recurso não foi suficiente, e agora a pessoa se torna alvo de zombaria, né? Começou a obra, não terminou, não deu conta, impotente, incapaz, né? Ou, diz Jesus, um rei que indo à guerra, uma batalha, com um determinado contingente de soldados, primeiramente ele não verifica se com aquele número de soldados ele tem a força suficiente para vencer o outro rei, aquele com quem ou contra quem ele vai combater, para não acontecer que, estando ele a caminho, quando ele vir porventura o outro exército, ele se acovarde e, vendo-se incapaz de enfrentar o exército inimigo, levante bandeira de paz e volte para casa envergonhado, e todos venham a dizer: saiu para a guerra, mas não deu conta, teve que pedir paz, né? Teve que recuar. Hoje em dia, colocar numa Bíblia na linguagem de hoje, moderníssima, seria arregou, né? Arregou. Arregar é desistir, abandonar, ficar envergonhado. Bem, mas o que isso tem a ver com o que nós começamos a dizer? Ora, é que se Jesus, olhando para o discípulo, para mim, para você, ele diz: olha, antes de você se envolver, né, com a obra do discipulado, com a vida do discipulado, antes de você, faça os cálculos, ou seja, conheça de fato o que é o reino de Deus, o que é necessário para seguir neste caminho, e veja se você de fato tem no coração a disposição para poder levar a cabo até o fim essa empreitada, para que ninguém zombe de você dizendo: começou e não terminou aquilo que você se propôs a fazer. Bem, se esse princípio Jesus aplica a nós, homens mortais, frágeis, agora imagine quando você olha para Deus e você sabe que um dia Ele se propôs a realizar uma grande obra. Ou seja, assim como Jesus disse, um homem que se propondo a construir uma torre, ele não pode abandoná-la pela metade. Ele tem que ter os meios, os recursos para levar até o fim e completar a obra, para não ser alvo de escárnio. Agora imagine se Deus começasse a sua obra na eternidade passada, depois passando pela queda de Lúcifer, passando pela queda do homem, e depois passando por tantos problemas da humanidade, tanto pecado, tanta desobediência, tanto tudo, e Jesus olhar assim e falar: pai, e agora, quem a gente faz? E o pai falar: olha, não vai dar para completar essa obra, não dá para completar, porque o Júlio é difícil, o Júlio não dá, né, Júlio? Não dá. A irmã Silvia, então, misericórdia. Ô, irmã chata, a gente, quem conhece a irmã Silvia sabe, é difícil de lidar com a irmã Silvia. Não é difícil, irmã Silvia? É brincadeira, ela não é chata não. É porque ela é rigorosa, né? E o rigor é bom, e quem não gosta de rigor vai achar chata, mas não é chata, tá? Eu estou brincando. Mas assim, eu quero dizer que um dia Deus começou a obra, e quando Ele começou, Ele sabia exatamente que Ele tem todos os recursos para completar a obra. Viu, irmã Silvia? Ele vai completar a obra de Deus. Por isso temos o livro do Apocalipse, que de antemão já proclama a vitória de Deus, a vitória do Cordeiro e a vitória da igreja.
Já está declarado, leia o Apocalipse e lá você já tem antecipadamente as profecias mostrando como que Deus por fim, mediante o seu Filho, através da igreja, vai vencer todos os inimigos e o reino de Deus será finalmente instaurado e manifestado em toda a terra. Quando Deus começou a sua obra, Ele sabia da batalha que ele haveria de enfrentar. Ele sabia. A batalha contra as trevas, contra o mal, contra o pecado, contra a ignorância, contra a negligência. Ele sabia quem eram os seus inimigos. Só que ele também sabia que ele tem o poder suficiente para vencer todos os seus inimigos. O Senhor vai vencer todos os seus inimigos. Paulo deixou claro que naquele último dia, depois de o Senhor ter colocado todos os seus inimigos por estrado dos seus pés, o último inimigo a ser vencido será a morte. Então nós podemos declarar alto e bom som que aquele que começou boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Repouse na soberania de Deus, no poder de Deus, na suficiência de Deus. Ele está realizando a sua obra e ele finalmente completará para a glória de Deus o Pai. Bem, mas vimos também que essa obra, ela consiste num fator muito simples. Eu vejo as pessoas debatendo teologia, temas teológicos, né? Querendo saber se Jesus volta antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, e eles brigam, discutem, não chegam a lugar nenhum. Quem acha que é antes, continua achando que é antes. Quem acha que é depois, continua achando que é depois. Quem acha que é no meio, continua achando que é no meio. Não muda nada. Mas o fato é que as coisas de Deus, elas são sintetizadas em algo muito simples. Qual é o grande produto, o grande alvo da obra final de Deus? Ora, é a reconciliação dos céus e da terra numa unidade com Deus. Isso não é uma questão espacial, essa questão de consciências e de corações. Daí a coisa, humanamente falando, fica muito difícil, porque falar de consciência e de coração não é fácil. Duas pessoas que se amam, um homem, um marido, uma esposa, se amam loucamente, apaixonados, se casam, estão ali vivendo juntos, mas apesar de toda a comunhão que possa haver entre um casal, se são duas consciências e dois corações, sempre haverá alguma dificuldade. O grande desafio do casamento é você aceitar o outro como ele é. Não adianta se espernear, não vai dar certo. Tem que tá, amém, 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 amém. Paciência, né? Amém, né? Tem que ceder, quebrantar, não é assim ou não? Mas agora imagine toda a humanidade, ou todas as humanidades, quanta divisão, quanta facção que há nos muitos corações. Se num casal já há dificuldade, há problema, há divisão, se numa comunidade local como essa há uma série de problemas, dificuldades de relacionamento, de aceitação um do outro, ora imagine toda a humanidade atual no mundo inteiro hoje. E não somente esta, mas as anteriores, as que virão. Sempre há, no momento em que se encontra a humanidade, uma humanidade presente. Porque a de ontem já se passou, a de amanhã ainda virá. Agora imagine não somente as consciências e corações de toda a humanidade, de todos os tempos, mas também tratando-se dos céus. Nós lemos aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Quem lembra? O Catolé vai colocar para nos relembrar, né? Alguns irmãos perguntam, pastor, mas como é que vai ser isso? Calma. Eu também não sei. Eu sei que, é claro, quando diz, e que havendo feito a paz, gente, nós temos que ler isso, e sentir, porque essa palavra não pode ser lida de modo saturado, de modo qualquer.
A palavra paz, ela tem que ganhar em nós um impacto, um sentido profundo. É isso que a cruz faz, é isso que a mesa significa, é esse o propósito de Deus, havendo feito a paz. A paz é a reconciliação, é a reunião. A paz foi feita pelo sangue da sua cruz. É na cruz onde a paz se instaura. Só na cruz a paz. Não há paz fora da cruz. E por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, quantas coisas serão reconciliadas com Deus? Quantas coisas serão reconciliadas com Deus? Todas as coisas da terra. Todas as coisas da terra. Agora, fala a verdade, vocês acreditam nisso mesmo? Fala a verdade, acredita nisso mesmo? Todas as coisas da terra. E também todas as coisas dos céus. Há coisas nos céus a serem reconciliadas com Deus? Bem, é o que está dito. E vocês acreditam que essas coisas todas serão reconciliadas com Ele? Por isso que Paulo vai dizer no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, dizendo que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará diante dele. Eu estava em casa um dia desse com minhas filhas, conversando, e aí do nada me veio, eu falei: filhas, vocês estão preparadas? E elas disseram: para quê? Eu falei: para se curvar diante dele, ele está chegando. Logo, logo, isso vai acontecer, queridos. Todo joelho, não são alguns joelhos, são todos os joelhos. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. Que dia maravilhoso será esse, hein? Ah, que maravilha. Eu sei que a maioria dos crentes não querem que isso aconteça, né? Eles querem que somente eles se curvem, porque são privilegiados. Mas a Escritura é clara: todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua, para que não tenha dúvida, nos céus, na terra e debaixo da terra, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A obra de Deus consiste nisso. Então, para ficar claro para vocês, quando Deus começou toda a sua obra, Ele sabia dos anjos, Ele sabia dos homens, Ele sabia de tudo, da sua história. Ele sabia exatamente quem era você individualmente. Ele conhece a tua vida toda antes de você nascer. Ele conhece seu coração, sua alma, sua consciência, as regiões e as faculdades mais profundas e íntimas do nosso ser não lhe são ocultas. E portanto, ao saber de tudo isso previamente, logo ele sabia que nós precisaríamos de uma grande jornada até chegar na grande consciência da declaração de quem Ele é. Ora, se a história começa com queda, e se a história termina com todos se curvando diante dele, logo nós entendemos que a história de Deus é a história de Ele criar seres livres, seres capazes e possíveis de trilharem o seu próprio caminho sem Deus, mas Deus se afirmando na sua força, no seu poder, no seu ser, como que dissesse: eles de mim fugiram, de mim saíram, de mim se afastaram, mas o fizeram em razão das trevas e da ignorância dos seus corações. E a grande obra, portanto, agora é Deus se mostrar a todos esses seres, é Deus se revelar, é Deus fazer-se conhecer, porque os homens eles não amam a Deus, não buscam a Deus, não desejam por Deus, porque andam nas trevas da ignorância dos seus corações. Então Deus vai se revelando
pouco a pouco, passo a passo, até que todas as consciências, ao terem a revelação de quem Deus é na face de Jesus, ela será clarificada, iluminada, e portanto, quando elas virem de fato quem Ele é plenamente, não haverá outra atitude, senão se curvar em reconhecimento de quem é Jesus Cristo. Todos se dobrarão diante dele, todos confessarão que Jesus é o Senhor. Será o momento em que, como diz em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, em que todas as coisas dos céus e da terra convergirão para Cristo, e o Pai ficará satisfeito, porque é a vontade do Pai, que está de acordo com o seu bom prazer, que Ele colocou no seu próprio Filho, de que todas as coisas convirjam para Ele. Então haverá esse momento de grande unidade. Agora, a questão que se instaura, porque até aqui é tudo muito belo, né? É muito belo. É que Deus também, Ele elaborou um plano específico, de que Jesus, para efetuar toda essa obra, de quê? A obra dele é obra de quê? De reconciliação, de estabelecer a paz, de trazer todos e tudo para em torno de si, formando essa grande unidade. Deus decidiu que Jesus, o Cristo, ele teria uma auxiliadora, e essa auxiliadora é a igreja. Para sermos mais específicos, para ficar mais impactante, podemos dizer que essa auxiliadora somos nós. Perfeito? Lógico, temos dito, é toda a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não tem nome, não tem CNPJ, tá? Não tem placa, não tem. São todos que creram. Mas como nós precisamos encarar essa mensagem de um modo muito pessoal, vamos entender assim: nós aqui, porque é fácil falar dos de lá, não é fácil? Então vamos falar dos daqui. Nós, os daqui, fomos escolhidos por Deus, fomos predestinados por Deus para cooperar com o seu Filho nesta grande obra dessa unidade. Aí você imagina, irmã Ivanilde, né? Ivanilda, que bom que você está aqui. Aí Deus escolhe a irmã Ivanilda para compor com esta comunidade, ser um auxílio para o filho. Irmã Leda, olha, você fala misericórdia, como é que Deus, né? Irmão Clidênio, irmão Clidênio, não é fácil, irmão Alexandre é uma pessoa difícil, muito difícil. Irmã Eula e Anderson, cada um de vocês, o César está ali, ó, maravilha. Aí Deus fala assim: olha, veja bem, o Gilmar, não adianta esconder Gilmar é terrível. Aí Deus escolhe uma criatura dessa para cooperar com ele na obra de unidade. Às vezes eu penso que Deus não tem juízo. Não, ele tem juízo, né? Eu que penso às vezes, porque eu fico pensando que se fosse eu, jamais eu escolheria vocês. Mas não é vocês não, jamais eu me escolheria a mim mesmo. Lógico, está tudo errado. Mas o fato, queridos, é que Ele escolheu. E o pior, não somente escolheu, Ele nos reuniu. Primeiro num só corpo pelo Espírito,
Depois nos reuniu aqui. Você está aqui porque Deus aprove a Ele que você estivesse aqui. Você poderia estar em outra comunidade, mas não, você está aqui. E agora Deus nos reuniu e disse: olha, vocês agora têm duas tarefas principais. A primeira é se entenderem, é se reunirem na base da cruz, na base do nome. Vocês têm que aprender agora a aplicar a cruz, no sentido de que a cruz é a mensagem, é o instrumento espiritual que nos quebranta, que quebra o nosso orgulho, nosso ego, nossa presunção, para que possamos olhar uns para os outros e ver em cada um Cristo, e aprender aqui a amar, aprender aqui a perdoar, aprender aqui a suportar, aprender a caminhar juntos, aprender a levar as cargas uns dos outros, aprender a lidar com a diferença. Igreja local tem essa tarefa básica e fundamental. Por que nos reunimos? Não é para você vir aqui trazer uma ofertinha, bater o seu ponto espiritual, agora já posso ficar de boa na semana porque comecei com o pé direito, fui para a igreja com os irmãos. Não, para. Aqui o Senhor nos reúne e nos coloca num lugar comum, em que aqui ninguém tem nenhum tipo de privilégio, porque aqui Deus é tudo em todos. Ninguém tem privilégio. Aqui todos, se você quiser nivelar, todos são pecadores. Não tem ninguém aqui que tenha alguma justiça que te faça ou te torne melhor, porque a nossa justiça é Cristo, a nossa redenção é Cristo, a nossa sabedoria é Cristo. Então a igreja tem como tarefa primeira, nós nos entendermos uns com os outros em torno e na base da cruz, aprender a unidade. Lógico que a segunda tarefa da igreja agora é contribuir para que outros cheguem a essa mesma unidade a qual nós somos chamados. Mas vamos ficar só aqui na nossa unidade, porque é aqui que as coisas acontecem. Infelizmente, a igreja do Senhor, na sua maioria, ela entendeu equivocadamente a ideia da salvação, e ela cometeu o mesmo erro que os judeus cometeram no passado. Ou vamos corrigir, né? Ela cometeu o mesmo erro que o judaísmo cometeu no passado, né? O judaísmo enquanto religião, né? Que se estabeleceu em nome de Moisés, em nome de Yahvé, lá no Antigo Testamento. Qual foi o grande erro que eles cometeram? Ora, eles foram chamados, a princípio, Êxodo 19, Deus disse: farei de vocês um reino de sacerdotes. Ora, se Israel seria um reino de sacerdotes, significa que ele, Israel, faria uma mediação entre Deus e quem? As nações. Sim ou não? Ora, Israel seria uma ponte, serviria de auxílio à humanidade para se cumprir o que Deus dissera a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que Israel fez? Na sua ignorância, no seu orgulho, eles partiram do sinal da circuncisão e transformaram a circuncisão numa marca de exclusividade. Nós somos de Deus. Mostra a marca. Cadê? Muito bem. Você tem a marca da circuncisão. Aí vem alguém lá sem a marca. Não é de Deus. Não é de Deus. Tem que mostra. Tinha que ter alguém lá com a varinha.
Conclusão: se fecharam em si mesmos e até muros eles construíram, nos vários átrios do templo, como que dissesse: vocês podem entrar aquele átrio, vocês aqui, não, só até aqui, vocês nem daqui, é para trás, para fora. E foram construindo essas barreiras. Ou seja, aqueles que deveriam reunir estavam tomando do seu chamamento, fazendo do seu chamamento uma questão de orgulho e de presunção contra a própria obra de Deus para a qual eles foram chamados. Quem entendeu isso? Aí vem a igreja pegou este mesmo erro e dobrou, fez 2 erros de um só. O primeiro, a igreja se fechou em si mesma. Então a igreja condena o mundo de pessoas, tá? E somente ela é salva. E cantando. Agora, o pior é que ela, achando pouco isso, começou a fazer essas divisões e categorias dentro da própria igreja, né? A irmã fulana, ela é menos digna do que a irmã cicrana. É lógico que ninguém diz assim: a fulana é menos digna. Ninguém tem a coragem. Eu teria, se eu achasse, eu falaria, é menos digna, e daí? Mas não, o demônio se disfarça de tal modo que fica com nomes de santidade, com ares de santidade, e diz: não, é porque a igreja é santa e a fulana não está à altura da santidade. O irmão fulano, você conhece o irmão fulano? Pois é, ele não pode, ele não é tão digno assim. E a igreja começa agora a classificar quem é digno e quem é digno, vai separando. E eu quero saber de vocês aqui: tem algum digno aqui dentro? Levante a sua mão, por gentileza, que eu quero conhecer. Alguém digno em si mesmo, que tenha dignidade em si, santidade e justiça própria, que te qualifique para o reino de Deus. Tem alguém? Tem muita gente aqui, mas o espírito de covardia não deixa se manifestar, porque quando sai daqui vai falar: eu tenho a dignidade, quem não tem é o fulano. Sai de casa em casa classificando os irmãos. Ou seja, aqueles que deveriam promover a unidade não está entendendo. Não está entendendo. A igreja de Corinto é uma igreja, Paulo escreveu aos Coríntios, e essa igreja, por que ela está aqui? Vocês sabem que Paulo escreveu muito mais do que essas 13 cartas aqui. Vocês sabem disso. A palavra de Deus não é uma questão de quantidade. Alguns perguntam: e o livro tal está na Bíblia, o outro tal foi tirado? Não, para de bobagem. A palavra de Deus não é quantidade. A palavra de Deus é qualidade. Qualidade. Paulo escreveu várias cartas além dessas 13, ou para alguns 12. Inclusive o próprio Paulo faz menção de uma carta que ele escreveu à igreja de Laodiceia. Ele diz aos irmãos de Colossos: olha, leiam essa carta lá em Laodiceia, e a carta que eu mandei para eles, leiam aqui também. Mas a nossa Bíblia não tem essa carta a Laodiceia. Ora, então esse arranjo de livros que tem aqui, eu parto do pressuposto de que aprove a Deus e de conduzir para que esses livros estivessem aqui, porque cada um desses que estão aqui, eles servem a nós de exemplo. A Bíblia está aqui para você olhar para ela. 1 Coríntios, lê a carta, e quando você lê essa carta, você vai ver o retrato de uma igreja lá da Grécia, da cidade de Corinto. E quando você olha para a igreja de Corinto, você tem um modelo de como nós não devemos ser. É um tipo de igreja cujas características nós devemos reprovar.
porque essa carta é uma carta de reprovação quanto ao comportamento de uma igreja que não vivia segundo o Evangelho, mas fazia tudo contrário ao espírito do Evangelho. Não estou dizendo que não é igreja, e nem que é perdida, nem que não são os santos separados, não. Estou dizendo que é um livro em que Paulo vai tratando, desde o capítulo 1, uma série de problemas que havia em Corinto. E portanto, quando nós lemos, nós devemos olhar para o retrato da igreja de Corinto e olhar para o nosso retrato, e verificar se nós nos aproximamos negativamente dessa carta, porque se nos aproximamos negativamente, temos portanto a Escritura que nos ajudará não somente a nos compreender, mas a aprender a tratar com o nosso problema. Nós vimos que essa igreja, ou que a igreja do primeiro século, eles realizavam o partir do pão, como hoje nós fizemos aqui, com os elementos, o pão e o vinho, que representam, a obra de Cristo. Em primeiro lugar, o seu corpo e seu sangue, seu corpo que foi entregue, seu sangue derramado, mas que também significa a unidade que a cruz, a obra da cruz realiza. Ou seja, nós, embora muitos, somos apenas um pão, é o significado. Só sabemos que essa igreja realizava o partir do pão em meio a uma ceia. Lembra que eu disse o quê? Que ceia era essa? A ceia do Senhor, conhecida na Didaquê como a ceia ágape, a ceia do amor. Isso porque quando Jesus estabeleceu o partir do pão, ele o fez enquanto comiam a ceia da Páscoa. Então são duas coisas distintas. O que a igreja recebeu por mandamento foi o partir do pão. O que a igreja praticava como a ceia do amor, a ceia ágape, era uma tradição da igreja, um costume. E era uma tradição boa, Inclusive o meu sonho é poder realizar essa festa em todo o partir do pão, com comida mesmo, arroz, feijão, macarrão, rabada, carne de sol, picanha, Coca-Cola gelada, e a coisa, eita, cheiro verde, alface, ovinho frito, tutu de feijão, eita, que maravilha, seria bom. Isso nos une mais, nos reúne mais, nos expõe mais. Mas vivemos com tanta dificuldade de realizar essas coisas, O César um dia desse falava para mim: Alexandre, rapaz, antigamente a gente se encontrava toda hora, a gente chegava da casa um do outro, e qualquer hora que chegava, já estava, ia ficando, ia conversando, e daqui a pouco era 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, e hoje tudo mudou, não dá para fazer mais isso. A vida mudou. Bem, mas a igreja primitiva tinha essa ceia do amor. Nós não fazemos porque não nos foi dado por mandamento. Temos o partir do pão. Tá, mas o que nós vemos em 1 Coríntios 11? É que os irmãos se reuniam para quê? O propósito é o partir do pão, é o propósito. Mas tinha a ceia do amor. Então o Anderson trazia macarronada. O Josué traria aquela galinha que você fez aqui na sua casa aquele dia, cocovan. Pronto. O irmão José traz uma costela cozida com mandioca. Bom? Gorda. Sei gorda. Costela magra não. Aí o irmão Dudu com a irmã Sandra, a irmã Maria de Cerqueira, vão trazer o quê? Vão trazer um rubacão. Feijão com arroz misturado. Maria Tereza, Maria Isabel, tá bom, baião de 2, pronto, com queijo coalho, lá da Paraíba, coisa boa. Aí os irmãos iam trazendo as coisas. O Gilmar trazia um camburão de vinho,
sangue de boi, aqueles 5 litros, grandão. Então os irmãos de Corinto levavam essas coisas todas, mas chegando lá, eles não se assentavam à mesa da comunhão. Mesa da comunhão significa onde tudo é comum. Tudo é comum. Não tem melhor, não tem maior, não tem menor, não tem feio, nem bonito, não tem preto, nem branco, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego. Nós estamos aqui para nos aproximar em amor uns dos outros. Quando se coloca sobre a mesa os mantimentos, agora nada mais é de ninguém, agora tudo é de todos. Porque aquilo que era meu, que era uma porção, agora se torna junto com os outros uma grande ceia, se torna uma grande riqueza. Mas aí os irmãos de Corinto não queriam compartilhar este alimento da ceia do amor, fazia suas panelinhas, seus grupinhos, e aí Paulo os repreende dizendo: quando vocês comem essa ceia, vocês estão se reunindo para pior, porque cada um come a sua própria ceia. Se a sua própria não é a ceia da unidade, não é a ceia do amor, não tem nada de amor. Então, uns comiam muito, outros não comiam nada, porque quem não tinha não comia. Os que podiam bebiam até ficar bêbados, e outros irmãos com a vontade de tomar só um copinho, aquele vinho delicioso, só um copinho. Não, mas você não pode, o meu vinho é importado, é caro. E Paulo ficou sabendo dessa situação, e ele disse assim: tá, mas e aí, o que vocês fazem em seguida? Aí os irmãos falavam: não, aí depois que cada um comeu sua própria ceia, vamos agora à mesa da unidade. Aí a mesa da unidade é o pão único que representa a unidade. Aí lá vai o irmão comer do mesmo pãozinho, aquele pedacinho de pão que o outro comeu, com a maior cara de pau. E Paulo diz: não é assim. Não é assim. Porque aquele que come deste pão e bebe desse cálice sem discernir o corpo, temos que discernir. Olhe para os irmãos. E se aqui você tem dificuldade de olhar para essa assembleia e ver o corpo, quando você olha para outros irmãos de outras comunidades, você os vê de que maneira? Por que nós estamos sempre sujeitos, ou propensos, ou inclinados a fazer seleção de irmãos? Semana postaram um postzinho aí na internet, um vídeo, e fizeram um recorte dele mal feito. Enfim, quando fala de corte é perigoso, porque você não sabe de onde a conversa vem, nem onde ela vai parar, só pega só o trechinho, é perigoso. E aí o pastor dizia o seguinte, que para ser nossos irmãos tem que crer deste modo. Se não crer desse modo, não pode ser chamado nosso irmão. Aí pegaram esse cortezinho e colocaram: o pastor fulano, que é calvinista, está falando dos arminianos. Aí eu olhei e falei: não, eu não sei se é dos arminianos. Ele está falando que ele não disse arminiano, eu não sei. É um corte, você tem que pegar antes para saber do que ele está dizendo. Entretanto, mesmo assim está errado. Por que está errado? Porque todos somos irmãos. Não interessa se é arminiano, se é calvinista, se é católico, se é espírita, se é ateu, não importa. Jesus deixou claro que na atual conjuntura há 2 tipos de filhos: há aquele que anda errante, perdido, que é o filho pródigo, distante do pai, perdido, que vive por si mesmo. E há um outro filho que, embora, entre aspas, não tenha saído de casa, nunca esteve dentro de casa, organicamente ligado, corpo, alma e coração, um filho religioso que julga fazer as coisas corretas, barganhando com o pai alguma recompensa. Por isso que quando o filho pródigo volta sem nada, todo esbagaçado,
todo destruído, todo acabado, e o filho mais velho vindo do campo com as mãos calejadas: pai, eu aqui trabalhando para o Senhor todos esses anos, e agora vem esse teu filho. Por que ele não disse: vem esse meu irmão? Não era irmão dele? Não era irmão dele ou não era irmão? Na parábola, um pai não tinha 2 filhos? Se são 2 filhos, são 2 o quê? Irmãos. São 2 irmãos. Mas ele disse: esse teu filho. Ou seja, não queria chamá-lo de irmão, porque não achava que o irmão tinha a dignidade. Mas o fato é que todos são irmãos, irmãos perdidos, irmãos ignorantes, irmãos revoltados contra Deus, irmãos que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda, irmãos tentando fazer alguma coisa para Deus, para ganhar salvação, irmãos de todo jeito. Tem até nós aqui, todo mundo na sua experiência, né? E o pai dizendo: eu vou conduzir todos de volta para casa, vamos conduzir todas as ovelhas, né? E ainda diz que o pai tem ovelhas em tantos outros lugares, e convém ao filho conduzir ao único rebanho e ao único pastor. Mas o fato é que Paulo dizia: vocês precisam discernir o corpo, ter o discernimento de quem é o irmão, de que ele faz parte, ele também foi chamado, ele também recebeu, ele foi redimido pelo mesmo sacrifício, pela mesma oferta, pelo mesmo sangue, pela mesma cruz. Paulo insiste na unidade, dizendo: só há um Deus e Pai, só há um Senhor, só há uma fé, só há um batismo, só há um Espírito. Não tem 2, um para cada um. E então os irmãos ali, e Paulo diz: olha, quando você come deste pão, preste atenção, você poderá estar comendo o pão, vírgula, indignamente, vírgula. E aqui vale ressaltar que Paulo não está falando de irmãos dignos e irmãos indignos. Se eu disser assim: o Josué é digno, esse digno, ele realiza qual função, qual papel em relação à frase: o Josué é digno? Não é aqui um atributo do sujeito? Não é, portanto, um adjetivo, um qualificador? Então, ele é digno. Agora, se eu digo: Josué, você não pode comer indignamente do pão, eu não tenho aqui um qualificador dele, eu não tenho aqui uma palavra que traduz algum atributo dele. Não, é o modo de comer. É onde entra a classe dos advérbios. Ou seja, o fato é que você pode comer de modo indigno, ou você pode comer de modo digno. Não é a pessoa que é digna ou indigna, é o modo. Paulo não está dizendo que os dignos podem, os indignos não podem, porque tratando-se de cada um de nós, todos em nós mesmos somos indignos, porque é a cruz que nos torna dignos. Amém? Aí a questão é: tá, então eu posso comer o pão de modo indigno? Pode. E quando é que alguém come o pão de modo indigno? É porque o pão, ele representa unidade. Comemos de um só pão. Agora, quando eu participo de um só pão, cujo símbolo e significado é a unidade, mas eu faço distinção entre irmãos, eu estou comendo de modo indigno, eu estou profanando o significado do pão. Ou seja, comer de modo digno é comer reconhecendo o corpo de Cristo, é comer discernindo o corpo de Cristo, e isso você o faz
aceitando, recebendo, acolhendo todos os seus irmãos. Agora, acontece que alguém pode dizer: Alexandre, então, poxa, se é isso mesmo que diz o texto, está complicado, né? Está complicado. O que acontece quando alguém come dignamente do pão? E o que acontece quando alguém come indignamente do pão? Vamos ler. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, vírgula. Leia. Indignamente, vírgula, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, aquele pois ali está trazendo uma conclusão. Diante do exposto e do compreendido, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um deve se examinar. Senhor, como é que eu tenho visto a tua igreja, o teu povo, os meus irmãos? Eu sei que você tem uma série de argumentos, eu sei todos eles. Alexandre, eu sei que está tudo certo, mas aqui a gente não pode banalizar a coisa. Quando você fala, a gente não pode banalizar a coisa, você está trazendo uma régua, dizendo, para poder sermos criteriosos, temos que medir e saber quem se enquadra e quem não se enquadra. Aí você vai atrás de texto bíblico. Eu fico imaginando você sendo um dos 12 discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos lá com ele na época. Você conversando com Jesus bem na orelha dele, dizendo assim: olha, Tomé não presta, não confie. Tomé não é de confiança. Tomé é cético, meio agnóstico, incrédulo. Chegar para Jesus e dizer: Jesus, você está sabendo, eu sei que você está sabendo, sabe de tudo, mas é porque a gente tem que cooperar, né, com a santidade ministerial. Sabe que Judas é mão leve, né? Mão leve. Jesus olhando para você: é desse jeito mesmo, é desse jeito. O senhor não vai fazer nada. Ele falou: não, mas foi para isso que eu vim, foi por eles que eu vim. Exatamente por eles. Porque se não fosse assim, ele viria para quê? Né? E até quero esclarecer algo para vocês aqui. Você que é membro dessa comunidade, saiba de uma coisa: as igrejas, na sua maioria, elas são igrejas organizadas, do ponto de vista de que eles são uma instituição que possui critérios de adesão de pessoas, certo ou não? Então chega lá, por exemplo, quem pode tocar na banda? Ah, não é assim. Vai ter um gabinete com o pastor Josué. Josué não é músico, interessa, tem que passar por ele. Aí vai lá, gabinete e tal, libera, não libera, até um próximo cooperador. Vai passando, até chegar lá no Rodolfo, na Andresa, e passou por um crivo de 30 pessoas que não sabem nem o que é música. Por quê? É o controle que se deve ter sobre a pessoa. E o pior, está assim de gente que toca lá. Aqui o camarada chegou ontem, já está tocando, não disse nada com ninguém. Nem sabe quem é o irmão. Mas por quê? Porque é irmão, é irmão. O critério aqui é saber tocar, né? Não sabe tocar, não se meta. Aqui para eu cantar uma música eu tenho que pedir, eu peço. Peço, lógico. Às vezes deixam. Deixa, a Silvia só canta em enterro, né, irmã Silvia? A Silvia é a cantora dos enterros. Morreu alguém, chama a irmã Silvia para cantar. Combina, Silvia. Essa igreja nossa não é assim. É como? Não, aqui não é nada, a gente não tem nada, a gente não é nada. A gente só se reúne aqui.
Só reúne. Ah, mas não tem nada, não tem. Aí é muito bagunçado, é igual Jesus também, era desse jeitinho. Jesus era bagunçado, ele não tinha controle. Ou tinha? Ó, na minha multidão só pode andar, tinha isso? Não, todo mundo estava lá, todo mundo comia, todo mundo aí abandonava, depois voltava, e Jesus no meio do povo. Aqui é só a palavra, é só uma direção espiritual, é só comunhão, é só amor, é mais nada. Não tem controle aqui. Nós não queremos controlar a sua vida. Agora estamos falando que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ah, vai. Aí você resolve com ele a sua vida. Eu não vou resolver a sua vida. Eu não vou resolver a sua sexualidade, o seu casamento, as suas dívidas. Eu não vou. Ah, mas o irmão ali pois é. No mundo tem disso também, tem tudo. Desde Adão e Eva, o pau está quebrando. Nunca parou. E você não vai fazer nada. O que eu vou fazer se Jesus, que Jesus não faz? Ele faz? Ele está aguardando. Ele faz, mas ao faz trazendo palavra, tal, chamando, corrigindo, consertando. Mas chegar, pegar pelo cabresto e dizer: vou te expulsar da minha comunidade, não faz. Nunca vi Jesus fazer isso. Mas o fato, presta atenção, é que quando nós, portanto, comemos do pão da unidade, nós temos que nos examinar como eu estou vendo o meu irmão, tratando o meu irmão em acolhimento, em amor, em perdão, em caridade, ou em juízo, ou em julgamento, ou em divisão. Daí, vocês agora e eu também, todos nós temos um grande problema. Na verdade é uma grande solução. O fato é que o Senhor, quando chamou os irmãos de Corinto, porque eles são chamados, eles são santificados, porque são separados por Deus para essa tarefa, ele sabia quem eram os irmãos de Corinto. Ele sabia quem nós somos, ele sabe quem nós somos. Logo alguém vai falar assim: Alexandre, mas e aí? Onde é que vai dar isso? Porque pelo caminhar da carruagem tem muita gente comendo pão indignamente, né? E aí, me parece que não dá nada. O que acontece? Vai até quando essa vida? Vamos seguindo no texto. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pode seguir. Eis a razão. Repita: eis a razão. Eis o motivo. Eis o porquê. Comendo do pão indignamente, quando você não repara para o corpo de Cristo, eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Irmãos, quem aqui já ouviu alguém dizer, ou conhece alguém profundamente com dificuldade de seguir no caminho? Sabe, gosta, concorda, mas não consegue caminhar. Fala: não, é pura negligência. Tem também, mas tem muitos enfraquecidos tão profundamente. É como se Deus dissesse: filho, esse caminho que você está trilhando não é o caminho da comunhão, não é o caminho da mesa da comunhão. E quanto mais você afeta o corpo, quanto mais você fere o corpo, quanto mais você se coloca contra o corpo, você vai perdendo forças, primeiramente espirituais. E isso quando não afeta o seu próprio corpo físico. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Eu já ia perguntando: quem está doente, levanta a mão.
E agora segura essa aí. E não poucos que dormem. Bem, Paulo está dizendo que na igreja de Corinto havia irmãos que estavam fracos em razão de não discernirem o corpo e comerem de modo indigno. Paulo está dizendo que havia irmãos doentes e a causa da sua doença era pelo fato de não discernir o corpo e de comer do pão indignamente, fazendo divisão entre os irmãos. E ele diz que não poucos que haviam morrido, porque dormir, não é uma espécie de eufemismo cristão para se referir à morte física do crente. Ah, então pode ser até que morra, sim. Será que foi por isso que o irmão fulano morreu? Não pergunte isso. Não cabe a nós essa questão. O fato é que há muitos que dormem. Tá, mas e por que isso acontece? Qual é o objetivo? Segue o texto. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, se nós fôssemos fazer um julgamento, cada um, julgamento de si, perguntar para si mesmo, essa minha atitude, esse meu falar, esse meu posicionamento, isso, né? Começar a julgar a nós mesmos, não seríamos julgados. O que implica que quando nós procedemos contra o corpo de Cristo de alguma maneira, nós entramos em juízo. O Senhor, o nosso cabeça, Ele nos julga. Ele olha para você e diz: filho, você não está andando segundo o Evangelho, você não está andando segundo a unidade, você não está andando em amor. O Senhor te julga. E o que acontece? Como diz, mas quando julgados, somos o quê? Disciplinados por quem? Pelo Senhor. Quem é que disciplina? É o Senhor. É o Senhor quem, ao olhar para nós, Ele julga o nosso procedimento, Ele julga o nosso coração, Ele julga o nosso falar. E se nós estivermos procedendo de modo indigno em relação ao corpo de Cristo, é dito: somos disciplinados pelo Senhor. O Senhor, Ele disciplina o seu filho. E por que Deus assim o faz? Para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, o mundo finalmente será totalmente banido da face de Deus. Não haverá mais um mundo. No novo céu e nova terra, o diabo, seus anjos, toda a consciência caída do universo será completamente destruído pelo lago de fogo e banido de toda a existência. Agora, imagina só Josué. Deus olha para o Josué, fala: Josué, está difícil, Josué, porque eu te escolhi, eu te predestinei, eu te chamei, eu te santifiquei, mas olha como você está andando. Quantas vezes você olha assim: rapaz, esse comportamento desse irmão está pior do que o incrédulo. Tem ou não tem essas coisas? Aí Deus fala o quê? Josué, eu te escolhi, mas não está dando, vou ter que desistir de você. É assim que Deus faz? Deus olha para o Carlos: o Carlos é melhor que Josué. O Flamengo tem 5 mundiais, não é, Carlos? Não? Quantos? Só um. Deus olha para o Carlos assim: fala a verdade, vocês aqui, não era já para nós termos desistido do Carlos? Não, vamos falar a verdade. Pergunta para a mulher dele, pronto. Não era ou não era para ter desistido? Mas a irmãzinha falou: era. Tadinha da irmã. Ô, cara, não vai brigar, chegar em casa, né? Tá na cara. Tadinho do Carlos. A igreja desistiu do Carlos. Do Josué não tem como desistir, é um anjo. Fala a verdade. Aí Jesus olha e ele fala: não desisto. Não desisto. Se o Senhor não desiste, o que fazer com essas criaturas
essas criaturinhas. Pequeno gafanhoto. Hein, pessoal? Deus diz: não, eu tenho o meu modus operandi, eu tenho os meus caminhos. E aí é dito que somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Sabe o que significa isso? Que se não houver um conserto, não serve para o reino. Se não serve para o reino e não foi feito o conserto, só resta ser lançado fora. Mas como o Senhor não lançará nenhum dos seus fora, logo ele terá de consertar. Aí entra a disciplina do Senhor. E a disciplina é algo maravilhoso. O Senhor tem várias maneiras de nos disciplinar. Eu vou encerrar essa mensagem lendo com vocês Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. Olha que maravilha de texto, queridos, olha aqui, olha. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos, discorre convosco. Qual é a exortação que o Senhor dá a seus filhos? 2 pontos. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então o Senhor nos julga, o Senhor nos reprova e o Senhor nos corrige. O Senhor vai te corrigir, tenha paciência. Vai chegar a sua vez e vai chegar a sua hora. Não precisa se preocupar com os filhos dos outros. Os outros são filhos de quem? De Deus. Não queira corrigir o filho que não é seu. O Senhor corrigirá a todos os seus filhos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Ele vai te aproveitar. Ele não vai descartar você. Mas a disciplina vem a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, o Senhor tem um plano para resolver os problemas da sua própria igreja. Aqueles que hoje se submetem à disciplina do Senhor, julgam a si mesmo e procuram andar segundo o Evangelho, na unidade do Evangelho, no amor do Evangelho, na graça do Evangelho, sem acepção de pessoas, sem juízo, sem julgamentos, mas buscando a cada dia se alimentar de Cristo, ser transformado por Cristo. Estes, por ocasião da vinda do Senhor,
participarão com ele da grande ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Aqueles, porém, o crente, porém, que não se submeter à disciplina do Senhor, e logo por ocasião da vinda do Senhor, não tiver pronto para participar das bodas, não será jogado fora eternamente. O Senhor disciplina para aproveitamento. Logo, o Senhor tem na sua economia um modo de trabalhar com esses irmãos, filhos de Deus, que por ocasião da sua vinda não estiverem prontos, ainda estiverem cheios de divisões. É um crente, é um filho de Deus, está tudo certo, mas ele ainda não foi trabalhado pela cruz de Cristo. Logo, ele não participará das bodas do Cordeiro e será disciplinado durante a era milenar. Disso falaremos nas próximas ministrações. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos.